Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A Joyce era a filha da cozinheira que trabalhou na casa dos meus pais por muitos anos. E desde pequena ela frequentava a nossa casa. A minha mãe deixava que ela ficasse na sala assistindo televisão comigo, que brincasse com todos os meus brinquedos. E eu me lembro que uma vez ela riscou todas as cadeiras estofadas da mamãe com canetinha. E mesmo assim, a minha mãe não ficou chateada. E a dona Nilza, a mãe dela, limpou tudo com álcool, pedindo desculpas a cada segundo, enquanto a minha mãe dizia que estava tudo bem. Olha, e conforme o tempo foi passando, a Joyce raramente aparecia na porta de casa para falar alguma coisa com a mãe dela. Mas teve um aniversário na minha casa, o aniversário do meu pai. E nesse dia, ela veio ajudar a mãe com os preparativos e ficou responsável por não deixar faltar bebida nas mesas. E foi ali que tudo começou a mudar. Porque, pela primeira vez, eu olhei para ela de um outro jeito. Olha, ela não era mais a menina que cresceu correndo pelos corredores da minha casa. Era uma mulher. E por mais que eu tentasse disfarçar, não conseguia desviar os olhos dela. E no final da festa, eu encontrei um jeito de me aproximar. Troquei algumas palavras rápidas e acabei criando coragem para convidá-la a ir comigo a uma festa de um amigo na semana seguinte. E para minha surpresa, ela aceitou, mas disse que eu teria que ir buscá-la em casa. E assim ficou combinado. E na festa do meu amigo, a gente acabou ficando juntos. E sabe de uma coisa? Eu fiquei completamente apaixonado por ela. Mas a Joyce ficou com medo da minha família não a aceitar. Mas eu fui corajoso e a assumi. E então começamos a namorar. E a minha família? Olha, a minha família não se opôs. Talvez porque já conhecessem a Joyce desde pequena e porque vissem que eu estava falando sério. Sabe, na época, eu já tinha terminado a faculdade de administração e estava trabalhando na empresa do meu avô, ao lado do meu tio Edinho. Bom, a Joyce não gostava que eu aparecesse na casa dela. Preferia ir para a minha, dizia que era mais confortável, mas no fundo eu sabia que era vergonha. Ela tinha vergonha de onde morava, da casa simples, do bairro apertado. Para mim aquilo era uma bobeira, sabe? Eu nunca me importei com essas coisas, mas ela insistia tanto que eu a acabei respeitando. A dona Nilza já tinha se aposentado e uma outra cozinheira entrou no lugar dela. E mesmo assim, a minha mãe continuava perguntando por ela de vez em quando, porque a mamãe gostava muito da dona Nilza. E sempre dizia que ela era uma mulher batalhadora, daquelas que carregavam a casa nas costas sem reclamar. E dizia mais, que se a Joyce fosse igual à mãe dela, estava feito na vida, porque mulheres como a dona Nilza eram raras. A verdade foi que a minha sogra criou 2 filhas sozinha, a Joyce e a Valquíria. A Val ainda era uma moleca na época, sabe? Mas era esperta demais e mesmo nova, já trabalhava e ajudava em casa. Agora, já a Joyce, por um outro lado, por ter conseguido uma bolsa de estudos, dizia que não podia desfocar dos livros e que qualquer nota ruim podia fazer ela perder a bolsa. Então a dona Nilza e a Val se desdobravam para que não faltasse nada para ela. E sabe, eu admirava aquilo e vivia falando para ela nunca esquecer do esforço e do sacrifício que a mãe e a irmã dela
faziam. E ela dizia que jamais iria esquecer aquilo nem que quisesse. E seguimos assim. Nos casamos, a Joyce terminou a faculdade, mas não mostrou interesse em seguir a profissão. E como eu podia dar uma boa vida para ela, eu deixei a minha esposa fazer as coisas dela no seu próprio tempo. Eu não cobrava nada. E aos poucos, a Joyce foi mudando. Aquela garota humilde, simples, logo começou a andar com o nariz erguido, desfazia de algumas pessoas e até tratava os empregados de uma forma que eu não achava legal. E com isso eu vivia lembrando de onde ela tinha vindo. Mas ela não me ouvia, dizia que eu era cheio de querer fazer sermãozinhos na orelha dela. Olha, e o que mais me chamou a atenção foi que, depois de casados, tanto a mãe quanto a irmã nunca mais apareceram na nossa casa. Elas nunca almoçaram com a gente, não participavam dos nossos aniversários e nem sequer no Natal vieram. E a Joyce? A Joyce sempre dizia a mesma coisa, que elas não gostavam do ambiente, que o nosso mundo era estranho para elas, que não se sentiam à vontade. E no começo eu até acreditei, mas com o tempo eu comecei a perceber que tinha algo de errado. Era como se a Joyce quisesse apagar a própria origem, fingir que aquele pedaço da vida dela não existia. E foi onde eu quis saber a verdade. E a Joyce então me disse que não achava legal que a mãe e a irmã frequentassem os mesmos ambientes que a gente, que elas eram mal arrumadas, sem classe. Ah, mas eu já ouvi aquilo estressado. Como assim? Esnobar a própria mãe, a própria irmã que se sacrificaram tanto por ela. E eu não acreditei naquilo e foi aí que as nossas brigas começaram. E sabe, um dia eu resolvi ir visitar a minha sogra e chegando lá a encontrei deitada. Disse que não tinha passado bem e foram à noite para o hospital por causa da pressão alta e que a Val tinha ficado com ela lá, mas assim que foram liberadas, a deixou em casa e foi trabalhar. E eu perguntei por que elas não tinham avisado a Joyce. E então a verdade veio à tona. A dona Nilza contou que a própria filha havia pedido para elas não o incomodarem, dizendo que não gostava delas e que não queria visitas. E disse ainda que a Joyce falava que não ia fazer nada por elas, que não tinha obrigação de carregar ninguém nas costas só porque tinha dado certo na vida. E naquele instante tudo fez sentido. O afastamento, as desculpas. E eu fiquei, olha, sem saber o que falar. Sinceramente, eu fiquei até horrorizado com a Joyce. Como alguém podia tratar a própria mãe daquele jeito? Enfim, e perguntei para a dona Nilza se ela estava precisando de alguma coisa. E ela respondeu que não, que estava tudo sob controle. Mas eu, curioso do jeito que eu sou, fui lá e abri os armários e a geladeira. E foi ali que eu entendi a verdade. Faltava quase tudo. O dinheiro da aposentadoria não dava. E o que a Val ganhava era muito pouco e elas chegavam a passar muitas necessidades. E eu conversei seriamente com a dona Nilza e pedi para ela me ligar sempre que precisasse de alguma coisa. Disse que em casa eu iria conversar com a Joyce sobre o que estava acontecendo. E antes de ir embora, deixei um valor para que ela pudesse fazer as compras do supermercado. E a minha sogra? Olha, a minha sogra chorou enquanto me agradecia. Eu saí de lá, sabe, com o coração pesado, porque na minha cabeça não entrava o fato de a Joyce não se comover com a situação da própria família. A mesma família que tanto fez por ela, que se sacrificou para que ela tivesse um diploma e uma vida melhor. E quando eu cheguei em casa,
Eu tentei conversar com calma. Expliquei o que tinha visto e o que a mãe dela tinha me contado. E sabe de uma coisa? Eu esperava no mínimo um pouco de sensibilidade, mas a resposta dela me deixou mais incrédulo, porque ela disse que não era para eu me meter nos assuntos da família dela. E afirmou assim, sem um pingo de remorso, que se não ajudava era porque a mãe e a irmã eram duas sanguessugas. E naquele momento, alguma coisa dentro de mim se alertou, porque eu percebi que o coração da minha mulher, que eu tinha ao meu lado, era frio demais para entender o valor de quem um dia fez tudo por ela. E eu não conseguia aceitar aquilo, sabe? Aquele comportamento dela. E falei que ia ajudar sim, porque não havia nada de errado em estender a mão para quem precisava. E a Joyce ficou irritada e disse que se eu desse 1 centavo para a mãe dela, as coisas iriam ficar feias pro meu lado. Mas, independente do que ela falou, eu continuei ajudando sim. E quando a Val quis fazer um curso de computação, fui eu quem bancou. E fiz de coração, sabe? Porque a garota merecia. E cada ajuda virava um motivo para uma nova briga. Ela dizia que eu era casado com ela, não com a família dela, e que não achava justo tirar de nós para ajudá-las. E foi aí que eu perdi a paciência e gritei, chamei-a de ingrata. Ingrata por não honrar quem se doou por ela, por virar as costas, por quem criou com tanto sacrifício. Eu desabafei, tudo que estava preso na minha garganta. Disse que estava até arrependido de ter me casado com uma pessoa tão fria e insensível. E a Joyce ficou furiosa e passou a dormir em um outro quarto. E ficamos assim por quase 15 dias nesse embate silencioso. Até que um dia ela disse que eu tinha razão, que ia repensar nas atitudes dela, e nos acertamos. Voltamos às boas, mas a verdade é que a Joyce não mudou. Continuou sendo a mesma, fria, distante, orgulhosa. E alguns dias depois, ela apareceu na empresa. E eu até me assustei, sabe? Porque ela nunca tinha ido lá. E quando eu perguntei o que estava acontecendo, ela disse que eu seria pai. E naquela hora, nossa, eu vibrei de alegria. Eu fiquei tão feliz que eu saí contando para todo mundo do escritório. Eu liguei para minha mãe, contei a novidade. E assim que eu desliguei, eu peguei o telefone para ligar para a mãe da Joyce. E ela pediu que eu não contasse nada. E falou brava, sabe, seca. E eu perguntei o motivo. E a desculpa? Bom, a desculpa foi que ela queria falar pessoalmente e que ao sair da empresa iria até lá. E assim ficou combinado. A minha esposa foi embora e eu voltei ao trabalho. Mas por volta das 6 horas da tarde, o meu telefone tocou. Era minha cunhada, a Valquíria. Ela estava bastante nervosa, sabe? Disse que estava no hospital com a mãe, porque a minha esposa tinha feito ela passar muita raiva. E eu disse que eu ia para casa conversar com a Joyce e depois nós dois iríamos ao hospital. E quando eu cheguei em casa, eu encontrei a Joyce como se nada tivesse acontecido. Ela estava no sofá rindo ao telefone com uma amiga. E aquilo me subiu pela garganta. Poxa, a mãe dela estava no hospital. E ela daquele desrespeito todo. E eu desliguei o telefone. E a reação foi imediata. Gritou, me chamou de louco, fez um escândalo. E eu fiquei parado, só observando o quanto ela tinha se tornado uma pessoa que eu já não reconhecia mais. Tentei falar, mas cada palavra que eu dizia parecia deixá-la ainda mais irritada. E então eu perguntei com calma o que estava acontecendo. Mas a Joyce só dizia que era frescura, que ela não ia se render às chantagens da mãe.
e disse ainda que a mãe era uma falsa, que eu deveria era abrir os meus olhos e que era para mim parar de perturbar ela com aquela história e que a mãe e a Val deveriam ficar longe dela e que eu a respeitasse. Olha, era impossível para mim virar as costas para Dona Nilza. Além do mais, ela me viu crescer, trabalhou anos na casa dos meus pais. Eu tinha muita consideração por ela e por isso eu falei que ia até o hospital. Mas a Joyce me proibiu e falou que se eu fosse, tudo entre nós estaria acabado. E eu? Bom, eu fui. Eu fui porque eu não achava justo, sabe? Eu não achava justo tudo aquilo estar acontecendo. E quando eu cheguei ao hospital, eu encontrei a minha sogra em observação. Ela ainda estava um pouco cansada e conversamos o suficiente para eu sentir que havia algo que ela queria me dizer, mas segurava. Logo depois, o médico deu alta e eu me ofereci para levá-las para casa. E durante o caminho, o silêncio delas me incomodava, até que eu perguntei. E tanto ela quanto a Val desconversaram. Inventaram coisas, mas eu sentia que não era verdade. E eu pedi para as duas confiarem em mim e contarem a verdade. Foi quando a minha sogra começou a falar. Disse que precisava me contar uma coisa e que esse foi o motivo da discussão com a Joyce. E foi assim que eu fiquei sabendo que a Joyce estava tendo um caso com um ex-namorado. E que a briga entre as duas tinha acontecido porque a Dona Nilza descobriu tudo e disse que iria me contar. E na hora, eu senti o meu corpo gelar. Eu parei o carro no acostamento, tentando entender se eu tinha ouvido certo. E perguntei se era realmente verdade. E as duas confirmaram. Disseram que o caso não era de agora e que, na verdade, já tinham tentado falar outras vezes, mas a Joyce sempre ignorava. A Dona Nilza falou com os olhos cheios de água, dizendo que só estava me contando porque tinha muita consideração por mim e que me conhecia desde menino e que não iria poder aceitar ver a filha dela fazendo aquilo comigo. Olha, eu fiquei completamente desorientado e levei as duas para casa comigo. E quando eu cheguei em casa, a Joyce já estava deitada, mas eu fui até o quarto e pedi para ela vir até a sala dizendo que eu queria mostrar uma coisa. E assim que ela viu a mãe e a irmã, pronto, fechou a cara na hora e perguntou o que elas estavam fazendo ali. E foi eu quem disse o motivo. E na mesma hora, a Joyce começou a gritar dizendo que as duas eram umas mentirosas que estavam inventando tudo para destruir o que ela tinha. Mas eu só fiquei ali parado, olhando aquela cena. Eu não vou negar, sabe? Me deu vontade foi de puxar os cabelos dela e fazer ela sentir um pouco do que eu estava sentindo por dentro. Mas eu sabia que se fizesse qualquer coisa, o errado da história ainda seria eu. Então eu deixei elas brigarem entre si. Deixei o que estava escondido vir à tona. E a Dona Nilza dizia que ela estava errada, que tinha encontrado um bom homem. Mas ela só sabia mandar a mãe calar a boca. Foi quando eu dei um basta naquela gritaria. E a Joyce começou a implorar, sabe? Dizendo que era mentira, que eu estava sendo enganado por aquelas duas mulambas e que estava grávida de mim e que ia ter um filho. Mas eu preferi acreditar na Dona Nilza, porque a sinceridade dela era diferente e vinha de dor, não de interesse.
E quando a Joyce percebeu que eu não iria acreditar mais nela, ela perdeu o controle e começou a falar o que realmente pensava. E foi aí, jogando tudo para fora. Disse que tinha nojo de mim, que se casou só por causa da minha condição financeira e que, na verdade, nunca suportou nem que eu encostasse um dedo nela. E eu só fiquei ali parado, olhando, tentando entender o que estava acontecendo. A verdade era essa. Ela realmente estava tendo um caso. E para ser mais exato, ela se casou comigo mantendo o ex-namorado. Olha, eu saí da minha casa naquela noite para não fazer uma loucura e deixei as 3 lá. Eu não contei nada para os meus pais, sabe? Eu fui direto para o bar de um amigo e passei a noite lá bebendo, tentando afogar o que já me afogava por dentro. Eu não queria acreditar que tudo aquilo era verdade e cada gole parecia uma tentativa de apagar o que eu já tinha visto, o que eu tinha ouvido. Mas quanto mais eu bebia, mais claro tudo ficava. E quando eu já não me aguentava em pé, o meu amigo, o dono do bar, decidiu me levar para casa. E como ele não sabia onde eu morava, acabou me deixando na casa dos meus pais. E eles ficaram, sabe, tão assustados em me ver daquele jeito. Eu que sempre fui um filho centrado, que cuidava de tudo, cheguei ali parecendo um homem sem chão. E ali eu desabei. Contei para eles o que tinha acontecido. Falei que o neto que eles esperavam era filho de um outro pai. E diante de tudo isso, Joyce e eu nos separamos. E quando o bebê nasceu, fizemos o exame de DNA. E o resultado confirmou que o menino não era meu. E ela ficou com a cara no chão, sabe? Porque ela batia no peito, ó, dizendo que eu era o pai, que eu iria me arrepender de ter acreditado em outras pessoas ao invés de acreditar nela. E depois que o bebê nasceu, ela voltou a morar com a mãe, porque não trabalhava e o ex-namorado, esse não quis assumir nem ela e nem o bebê. Bom, e eu segui com a minha vida. E mesmo depois de tudo, eu continuei tendo contato com a Val, a irmã caçula da Joyce. A Valquíria sempre foi uma menina esforçada e por isso eu arrumei um emprego para ela na empresa de um amigo. E ela começou a trabalhar lá e para crescer mais precisava fazer alguns cursos. E eu ajudei, paguei o que foi preciso porque eu via nela vontade de vencer. Olha, eu vi aquela menina que antes não tinha nada, nenhum sapato direito para vestir, se transformar numa mulher batalhadora, responsável e cheia de orgulho do próprio esforço. E sabe de uma coisa? Foi bonito ver alguém crescer de verdade, sem precisar passar por cima de ninguém para isso. Foi ela quem deu a vida boa que a mãe tanto merecia. E a Joyce, algum tempo depois, se casou e foi embora, deixando o filho na responsabilidade da mãe e da irmã. E eu demorei, sabe, para me envolver com uma outra pessoa, porque eu estava muito chateado, muito abalado. Eu até fiquei com medo de sofrer aquilo tudo outra vez. Mas quando eu conheci a Raquel, eu percebi que eu já estava pronto para amar novamente. Me casei com a Raquel e pouco tempo depois ela engravidou do nosso primeiro filho, o Enzo. Hoje já estamos juntos há 6 anos. E às vezes eu penso, por que eu não conheci ela antes? A Raquel é diferente, tem calma, tem leveza e a gente se completa. Quanto a Dona Nilza e a Valquíria, eu ainda mantenho contato. Elas estão bem,
seguiram a vida delas e eu fico feliz por isso. E sabe, tem gente que passa pela nossa vida para ensinar. Uns ensinam amor, outros ensinam limites. E no fim, a gente aprende que nem toda dor é castigo. Algumas só vêm para nos preparar para viver o amor certo, do jeito certo.